Olá, OABeiro! Olá, OABeira! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso especial de Natal do Vai Cair na OAB. Neste primeiro episódio, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante e nos próximos episódios também, sempre de uma forma a relacionar as festividades de fim de ano com a prova da OAB, assuntos que podem cair no seu exame de ordem e também no seu dia a dia como futuro advogado, futura advogada. E nesse primeiro episódio, nada mais justo do que começarmos com a nossa querida professora, sempre bem-vinda, sempre muito benquista aqui no nossos estúdios do Vai Cair na OAB, professora Emília Queiroz. Seja bem-vinda, professora, muito obrigada por participar desse momento com a gente. Obrigada, Raquel. Muito obrigada também ao pessoal de casa, que eu desde já saúdo, né? Foi um ano de luta, né? Um ano de exames bem puxados, ainda estamos aí com preparações constantes, né? Então é muito especial para mim ter acompanhado vocês ao longo desses anos todos, na verdade, né? E chegar a esse clima de Natal que tem toda essa energia maravilhosa e que é importante a gente saber se precaver para conseguir usar bem esse clima mágico ao nosso favor. Com certeza, professora. E bom, hoje, nesse primeiro episódio, para a gente começar essa nossa série aqui de episódios dessa semana, também pensando na segunda fase do 36º, que já vai ser nesse final de semana, no dia 11, né? Já está tão pertinho, não é, professora? Verdade. A gente vai conversar sobre um assunto muito importante para quem vai fazer a prova e também para todo mundo, né? Aquele velho amigo secreto, o presente de final de ano, o presentinho de Natal que a gente entrega para o sobrinho. E aí, se aquele sobrinho não vai querer aquele presente? E se aquele amigo secreto não gostou do presente ou veio com defeito, né? E aí muitas lojas têm a política de troca de produto. Como esse assunto pode ser abordado em provas? Como o consumidor pode usar esse conhecimento a seu favor? Essas e outras dúvidas a gente vai tirar hoje aqui no especial de Natal do Vai Cair na OAB. Então, pessoal, se você está com a sua prova e vem uma questão de direito do consumidor, primeira coisa, você tem que ter o raciocínio sobre a política de consumo no Brasil, que é uma política peculiar, ou seja, é uma política de medida afirmativa. O que é uma medida afirmativa? Uma discriminação positiva. Ah, professora, a senhora está falando da Lei Maria da Penha? Também. Estou falando da Lei Maria da Penha, que dá muita vantagem às mulheres que são vítimas de violência doméstica familiar. Estou falando da CLT, que dá muita vantagem aos empregados em relação aos empregadores. Estou falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso e todas as outras legislações que buscam, através de uma dissonância de tratamento entre as partes, tentar corrigir uma injustiça histórica. E é isso que aconteceu com o consumidor. Numa história recente do país, a gente sabe que os fornecedores não davam os cuidados necessários ao consumidor. Existia pouca concorrência. É uma realidade recente a questão da abertura para produtos importados, né? Minha geração passou por isso, né? Mas não vão contar a minha idade não, tá? Então, como não existia uma ampla concorrência, existiam muitas arbitrariedades. Isso ficava sem defesa para o consumidor? Não, mas era uma defesa cível, em cima do Código Civil que era feita. E acabava tendo vantagem para quem dominava socialmente e culturalmente, que eram os fornecedores. Por isso surgiu o Código de Defesa do Consumidor, tratando o consumidor como vulnerável em relação ao fornecedor. Sempre tenha em mente, e a gente vai ver no encerramento também, as questões processuais que impactam sobre isso. Sempre tenha em mente, questão de direito do consumidor, eu estou tratando de um vulnerável e um opressor do outro lado. Fornecedor, seja loja, fábrica, quem bota em mercado de um bolo só, de um lado só, e do outro lado o consumidor. É assim que você tem que começar a analisar a sua questão. Isso é muito importante, não é, professora? Porque o aluno, quando ele está pensando na prova, ele vai ter que pensar enquanto advogado e não enquanto consumidor apenas, não é mesmo? É o que eu sempre digo, o exame de ordem, veja, não tem concorrência, só podem ter 1.000 advogados aprovados por ano. Não, a concorrência é você. O exame de ordem, a FGV não é sua inimiga, a FGV só quer saber, você está pronto para entrar no mercado de trabalho? Por isso que as questões nunca vai cair na sua prova do consumidor. O que é superendividamento? Não, vai cair um caso prático de superendividamento para você saber aplicar a legislação específica. Ou seja, você sabe resolver problemas? Vá ler as suas questões de prova, seja qual for a matéria, pensando nisso. Se prepare pensando nisso.
Você tem que saber resolver problemas. Se você consegue, você está apto. E uma coisa também em relação a resolver problemas e na questão, professora. Então, quando o aluno está ali em frente à prova e ele vai ver todo um caso ali sendo narrado para ele, seja na primeira ou na segunda fase, né? A gente está pensando agora na segunda fase, mas na primeira fase também aparecem casos e exemplos. E como é que o aluno ele vai conseguir relacionar e pensar, esse caso que eu estou lidando aqui é um caso de direito do consumidor e eu tenho que linkar com aquele conhecimento do código. Quais elementos ele pode usar para encontrar essa solução? Perfeita a sua pergunta, porque existem contratos, se não forem consideradas relações de consumo, são regidos pelo Código Civil. Se forem consideradas relações de consumo, aí vai para o Código de Defesa do Consumidor, que tem diferenças processuais drásticas, né? Menos depois do CPC, a gente vai ver já, mas tem diferença, exatamente porque vai se aplicar uma supervantagem para o consumidor no caso concreto. Existem relações que são tipicamente de consumo, por exemplo, a compra e venda de um particular em uma empresa, é uma relação típica. Outras relações precisam ser declaradas por tribunais, a jurisprudência vai dizer, a relação de prestação de serviço, por exemplo, médico, é uma relação de consumo. Então, existem relações peculiares que têm que ser declaradas pelos tribunais, para a gente poder aplicar toda essa ideologia de política de consumo que eu falei para vocês. Então, veja que é fundamental. Se você é advogado da empresa, você vai torcer para ficar como uma relação cível e não uma relação específica de consumo. Se você está do lado do consumidor, vai torcer para ser uma relação de consumo, porque ele dá vantagens. Maravilha, isso é realmente muito bem colocado agora. E a gente entendendo essas questões de direito do consumidor, a gente sabe que tem alguns tipos de troca que podem ser feitas. Quais são esses detalhes que são importantes aí, até mesmo para o OABeiro que está acompanhando, já anotar no caderno os tipos de troca, esses detalhes? Perfeito, veja, é importante a gente saber o seguinte, eu passei para vocês a ideologia da política de consumo no Brasil, mas você tem que ter muito cuidado e isso é uma casca de banana, porque se a gente achar que sempre vai ser super vantagem para o consumidor, aí a gente vai pensar, troca irrestritamente pode ser feita a troca de produto, mas não é assim. Aqui é o nó da questão que você tem que ter cuidado para não cair na casca de banana, tá? Se eu compro numa loja física, presencialmente, um produto e esse produto não tem nenhum tipo de vício, de defeito, a loja não é obrigada a realizar a troca dele, tá? Quais são os casos de troca obrigatoriamente? Quando eu compro um produto viciado, um produto que já vem com algum defeito. Então, a partir da data, não necessariamente da compra, porque, por exemplo, o presentinho de Natal, a gente só vai dar àquela pessoa, tipo, no dia do Natal, né? Na ceia do dia 24, o almoço do dia 25. Então, a partir da data que é descoberto esse defeito, o consumidor tem até 30 dias para promover essa troca, tá? Se for um bem não durável, de consumo mais imediato, como uma maquiagem, uma garrafa de vinho, todo mundo gosta de ganhar vinho, um queijo do reino que tem nessa época, cestinha lá, chique, de produtos algum de Natal. Algum enfeite para casa também. Agora, se for um produto durável, como eletroeletrônicos, computador, um carro e tal, aí tem mais tempo, tem 90 dias para fazer isso, tá? Caso de defeito. Outra hipótese agora, a questão é, a gente tem a liberdade de negociar, né? E a gente sabe que a concorrência está muito grande. Agora eu vou falar, eu empresário, eu dono de loja, tal, fornecedor. Eu tenho a liberdade de, querendo, por liberalidade minha, dar uma vantagem para o meu freguês, para o meu cliente. Porque o meu cliente, eu estou num corredor de shopping que tem 10 lojas que vendem o mesmo produto. Mais ou menos mesma faixa de preço. O que é que vai fazer um consumidor ir para mim e não ir para outra? Claro que tem a questão de marketing, de atendimento, qualidade, tudo isso. Mas uma vantagem que o empresário pode dar é a possibilidade espontânea de troca, né? Sem defeito nenhum. Ele não é obrigado pela lei. Mas se ele promete, antes da compra ou no momento da compra, a possibilidade de troca, automaticamente ele se torna, sim, obrigado. Qual é a vantagem para o fornecedor fazer isso? Pensem, aí de quanto tempo vai ser? Geralmente eles botam 15 dias, 30 dias. As compras, eles podem dar as condições pelos períodos do ano. Por exemplo, se alguém vai fazer a compra de Natal para dar um presente de Natal, se esse fornecedor, esse empresário disser, pode fazer a
compra, independente do defeito, em até 30 dias. Ou pode botar uma data, até 30 de janeiro. Janeiro é um mês que é mais parado o comércio de produto, é mais o comércio de serviços, porque o pessoal está viajando, é resort, é parque, né? Praia. Diversões, é praia. Mas os shoppings, por exemplo, é o mês que fazem as grandes promoções. Então, se eu quero cativar o consumidor, até por curiosidade, eu gostei desse presente, mas a cor não combina, não está na minha paleta, né? Vou querer voltar na loja. Então, o empresário já está fidelizando aquela pessoa que talvez nunca tenha comprado a marca dele para estar num mês que seria de vendas paradas, se não tivesse promoções, circulando, conhecendo a loja. Aí é quando ele vai botar todo o repertório dele. Melhor atendimento, um cafezinho, uma aguinha, seja bem-vindo, ganhe um cashback para voltar depois. Ou seja, é uma estratégia de venda essa questão de você facultar uma troca. Mas lembrando, combinado não sai caro. O fornecedor não é obrigado a negociar essa troca, mas a partir do momento que ele promete, tem que cumprir. Outro caso, e eu estou falando das vendas presenciais, um outro caso que fala em troca, que abrange, é a questão das vendas online, né? E eu não estou falando só para Natal não, tá? Quem ainda está no clima da Black Friday, que devido à Copa do Mundo, eu li um estudo que os comerciantes, os empresários estão abrangendo, esticando a Black Friday, porque o pessoal se distraiu com a Copa e comprou menos esse ano, né? Aí tá dando uma esticada de Black Friday. Vai terminar as compras de Natal sendo na Black Friday, ainda bem. É verdade. Ainda bem que vai ter ainda esse desconto, né? Pois é, desconto sempre é bom. Então, as vendas online, a gente sabe que tem muito produto que comprando no site sai mais barato, apesar de você pagar o frete mais barato do que na própria loja. Eu tenho direito de troca, se não vier com defeito, eu tenho. E isso é o que se pressupõe, se presume um direito de arrependimento, porque tem muito essa questão do palpável, de eu pegar, ver de perto, esse produto que vai vir dentro da caixa para mim é aquele que estava lá na foto do site, não é, né? Então, a partir da data da chegada, eu tenho direito de 7 dias de arrependimento, que pode abranger, inclusive, o valor do frete, tá? Para troca, mas principalmente essa questão do arrependimento. Isso daí são detalhes que tanto o aluno, o OABeiro, né, o futuro advogado, é importante que ele saiba, mas também é importante para o próprio consumidor. Utilidade pública. Então, isso daqui também a gente pode compartilhar, também podem compartilhar essas mensagens, essas informações também, porque realmente é muito válido. E quando acontece, professora, antes da gente poder já, chegando no finalzinho aqui nesse nosso primeiro episódio do especial, é a gente compreender um pouco quando acontece de um comprador, um consumidor, ele se sente lesado de alguma forma, mas ele não consegue fazer com que a empresa tenha um golpe aí que pode ser feito. Tem, assim, infelizmente, a gente lida com pessoas humanas, né? É o que diziam no meu colégio de freira, que é a concupiscência carnal, é aquela tendência de fazer uma coisinha errada, de tirar proveito, vê uma brechinha ali, vai lá. E a gente tem que sempre pensar dos dois lados. Pense que você, como advogado, você vai estar em momentos advogado do consumidor e em momentos advogado dos empresários, dos fornecedores, tá? Então, como é que pode acontecer o enriquecimento ilícito por parte do consumidor? Pode, né? Ele pode ver alguma brecha naquela promessa que foi feita. Então, como é que o empresário vai conseguir se proteger disso? Primeira coisa, a questão da detecção do defeito ou não, que precisa, assim, a princípio, de uma prova técnica disso, se a gente for para processo. Uma outra coisa seria, se você não tem aparato para bancar essa questão da troca por opção, você não deve oferecer esse serviço, tá? Por isso que o empresário tem que ter um atendimento multidisciplinar. Vá para o seu contador, ó, como é que eu estou de conta esse mês? Porque pode vir algum prejuízo para você, pode ser que você esteja na moda determinada cor e todo mundo queira trocar pelaquela cor e você fique sobrando com uma cor que está difícil de sair. Então, não dê o passo além, você fornecedor, porque a partir do momento que você dá uma promessa dessa genérica, pode abrir muitas chances de enriquecimento ilícito. Agora, o que eu não posso também fazer é botar, tudo tem que ser muito detalhado. Se você disser que a troca não pode ser feita para produtos em promoção, a troca vai ser feita, mas se o produto estiver em promoção, vai ser pelo... Aí você vai botando as condições. E não bote aquela letrinha pequenininha, porque isso é considerado uma burla, né? O consumidor comprou a letrinha pequenininha, ele não era, dificultou a ciência dele daquilo, então ele foi lesado. Então, seja transparente, veja o que dá para fazer e seja transparente para evitar que reverta contra você essa situação.
Esse ponto é importante para proteger também o próprio fornecedor, né? Aquele pequeno empresário. A gente tem que pensar de advogar para todos os lados. Para todos os lados. E a gente não está falando só de uma multinacional, a gente está falando dessas pessoas que se organizam para, como a gente estava conversando antes mesmo aqui, fornecer ceia de Natal, fazer panetone caseiro, os pequenos empreendedores. Os microempresários. Pois é, porque para o direito do consumidor, de um lado está quem consome e do outro lado é fornecedor. Maravilha, professora. E agora a gente já está chegando aqui no finalzinho desse primeiro episódio, mas a professora Emília Queiroz, ela vai voltar aqui para finalizar e para encerrar com chave de ouro esse nosso especial. Mas, professora, para quem vai fazer a prova de segunda fase e vai focar em processo civil e pode cair alguma coisa, qual mensagem final você tem para passar para os nossos OABeiros que estão aqui, para realmente se prepararem para essa segunda fase e pensando também quem vai fazer a primeira fase em civil, em direito do consumidor, o que é que precisa estudar e como realmente estar preparado para isso tudo. Tudo isso para resumir essa mensagem final para os nossos alunos. Então, gente, vocês devem aproveitar que vão fazer essa próxima prova já nesse clima mágico. Existe a energia do Natal, a gente tem que acreditar nisso, né? E sempre pensar aquilo que eu falei no começo. Como é que você vai para a prova? Você vai com uma mentalidade de quem está decorando artigo de lei? Não, não é isso que a FGV quer. A FGV quer saber, na prática, no caso concreto, como é que você resolveria essa questão. Por isso que é importante você conhecer os princípios processuais. Os princípios do direito civil são um, do processo civil, do processo do consumidor outro. Inclusive, o processo civil copiou a especificidade do direito material do consumidor, do direito, né, principalmente na distribuição dinâmica de ônus de prova, que a gente pode gravar um programa só sobre isso, né? Mas o importante é vocês saberem, aprendam a expertise de resolver problemas, tá? Muito interessante quando você analisar, faça um esquema mental de saber quais são as leis que vão ser aplicadas aqui. Essa relação daqui é uma relação estritamente civil ou é uma relação especificamente de consumo? Porque isso você vai do máximo ao mínimo em relação à proteção, né? E demais é confiança. O que você já estudou, a gente está praticamente às vésperas da prova, até aqui foi legal, tenha uma noite tranquila, é essencial. Gestão das emoções, gente. A FGV não é, o professor Marco Antônio Araújo fala muito isso, a FGV não é a sua inimiga. Se você se prepara para ir para uma guerra, o seu corpo, o seu cérebro vai fazer, o que é que você está no meio de uma guerra com medo? Você vai ter dor de barriga, você vai ter insônia, porque o seu cérebro está se preparando para lhe defender. Né? Pode ter gente até febre, que é a defesa do organismo. Não, você está indo para brindar, ó, luzinha de Natal, clima bom. Você está indo para mostrar o que você sabe, que seja divertido, que seja legal fazer essa prova, né? Sempre vai ter alguma questão que você não vai dominar aquele assunto, mas você, não, calma, vou me dedicar para essa questão aqui. Curtam esse momento, né? Comidinha leve no dia, ouvir uma musiquinha relaxante. Então, isso tudo e viver bem esse espírito de Natal durante todo o ano. Desejo tudo de maravilhoso para vocês, tá bom? E sucesso acima de tudo. Maravilha, professora, muito obrigada. Mais uma vez está aqui nessa estreia do nosso especial de Natal do Vai Cair na OAB. E a gente volta numa próxima, não é, professora? Claro, podem contar. Daqui a pouquinho, ela vai voltar aqui para poder fazer o nosso encerramento e a gente vai se encontrar numa próxima. Muito obrigada a você que participou, que acompanhou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.